Aí na hora que a gente terminar aqui, aí a gente faz o No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecer você que vai estar acompanhando ao vivo esse episódio e para você que vai estar maratonando durante a semana também e curtindo através dos nossos cortes aí pelas redes sociais. Estamos mais uma vez direto dos estúdios da Filmix aqui em Rio Preto e é claro, né, mandar aquele abraço especial para todo mundo que está junto com a gente agora ao vivo. Antes da gente apresentar o nosso convidado que é muito especial, quero dar aquele recadinho para você da Oreb Comunicação. Você precisa de uma agência para poder fazer todo o gerenciamento das suas redes sociais, as captações de áudio, vídeo, o impulsionamento da sua marca? Entre em contato com a Oreb. Nós temos um QR Code aqui na tela, você já troca uma ideia com o pessoal, já pega lá, ou já marca uma reunião, fala com a Thaís, fala com a Cris e com certeza você vai ser muito bem atendido, a sua marca vai aparecer e o seu produto com certeza vai vender e muito. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, o Fernandão, você sabe que agora é dia dos pais, né? Próximo domingo, o Fernandão tem uns kits especiais para você presentear o seu pai. Então não perca tempo, dê uma passadinha por lá para você já garantir o seu e conferir as melhores bebidas, tá? Em quantidade e também em qualidade. Lembrando, beba sempre com moderação. Montana Automóveis, aquele lugar onde você compra, troca, financia o seu veículo. Tá precisando vender para levantar uma grana? Procure a Montana também. Lá você encontra veículos com até 2 anos de garantia. E o mais bacana é que na Montana você encontra 2 lojas, tem também pelo site e você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Montana Automóveis com a gente por aqui também no Ar, QR Code aqui na tela. T-Flow. Sabe que a T-Flow é a marca que veste, tem sempre aquela roupa bacana, tem sempre aquele jeito especial para você surpreender. Nesse Dia dos Pais, surpreenda o seu pai com a T-Flow. Tem a loja no Iguatemi, aqui em Rio Preto, e você vai encontrar também a T-Flow pelo site. Só você entrar diretamente, você tem 10% de desconto colocando aí o cupom do No Ar. Agradecer a Bela Capri. Bela Capri, você sabe, né? É a melhor pizzaria de Rio Preto. Você pode pedir pizzas a partir de R$ 49,90, chega rapidinho para você. E ainda pelo aplicativo. Pelo aplicativo você não paga a taxa de entrega. Inclusive daqui a pouquinho vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri. Peça a sua também. O Instituto Paulo Botura. Cara, aquele momento que você precisa dar aquele trato no seu visual, nos seus dentes. Com certeza com aquela odontologia inteligente e com o que há de melhor, né, em tecnologia. Não esqueça, tá? Faça aí uma avaliação, clica no QR Code aí, você já vai ser direcionado. Agradecer ao Sanso Estúdio Automotivo. Nada melhor do que você deixar o seu carro no lugar que as pessoas tratam
como se fosse deles. E no Sanso Studio é assim, uma das estéticas mais premiadas do Brasil. Precisa fazer a vitrificação do seu carro, colocar o PPF. Cara, entre em contato com o Sanso Studio. Com certeza você vai deixar o seu carro daquele jeito e muito bem cuidado. Agradecer a N4 Telecom, você sabe que nos melhores eventos de Rio Preto, nas melhores empresas, nos melhores comércios e principalmente no celular, você encontra a internet da N4 Telecom. Internet de qualidade absoluta. Não perca tempo, hein? Faça já aí, entre em contato e já garanta a sua internet de qualidade com a N4. Agradecer a Anhembi Morumbi, já chegamos na metade do ano, estamos passando da metade do ano. E você, ainda não fez aquele curso, não entrou numa faculdade? Entre em contato com a Anhembi Morumbi. Vários cursos para você, presencial, semipresencial e sempre uma novidade para você dar aquele plus na sua vida. Agradecer ao Bola Pneus também, junto com a gente, diretamente de Mirassol. Cara, o Bola fica ao lado da rodoviária. Alinhamento, balanceamento, pneus, amortecedor, você encontra, freios você encontra no Bola. Lá no Bola tem aquela equipe extremamente qualificada para melhor atender você, com a credibilidade de mais de 40 anos. E agradecer também, junto com a gente por aqui, aquele lugar incrível para você comer uma comida oriental, né? Você sabe que muita gente prefere a comida japonesa, muita gente prefere a comida chinesa, tem a comida coreana. Você encontra tudo isso num só lugar, que é o Ing Choi. O Ing Choi, além de ter um restaurante com mais de 40 anos de tradição, você vai encontrar também o delivery especial, que é o Asian Street Food. Então, entre em contato aí durante o dia, você vai ter também aquela alimentação bacana, rapidinho, você mesmo paga pelo totem e o pessoal já prepara na hora, ou então entrega pelo delivery para você. E para a gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, lembrar que no próximo dia 15 de agosto, acontece mais uma edição do Transforma Empreendedor. Vai ser no Teatro Paulo Moura. Se você não garantiu o seu ingresso ainda, tá esperando o quê? Aquele momento especial para você que é empreendedor, você que tem a sua empresa, você que quer dar um up aí, entre em contato e já garanta o seu ingresso do Transforma 2026. Cara, é sensacional. A Adriele logo vai estar por aqui também pra gente trocar uma ideia. Beleza? Bom, bora lá bater um papo com esse cara incrível. Eu conheço o nosso convidado já de longa data, tive o prazer de entrevistar ele bem no comecinho, né, do seu, vamos dizer assim, do seu projeto, e hoje tomou uma proporção inacreditável. Quando você quer saber da agenda de Rio Preto, quer saber dos melhores eventos, o que acontece na cidade e na região, você já vai lá pro Instagram e já procura o Rio Preto Cultural. Estou falando hoje aqui com o nosso querido João Vitor. Seja bem-vindo, meu irmão. Hamilton, muito obrigado. Prazer estar aqui falando com você novamente. Me viu desde o início e agora estamos aqui de novo e juntos por esse propósito, divulgar a cultura de Rio Preto. É isso aí. Ó, você sabe que na época, acho que ainda estava na pandemia, né? Pandemia, a gente só tirou a máscara pra gravar. Exatamente. E longe, lembra? Longe pra caramba. Foi. E aí o João estava começando o projeto dele e eu, assim... Eu sabia mais ou menos o que era, né? Qual que seria o propósito, o seu objetivo. Mas aí, outro dia, até mandei uma mensagem pra você, né? Já fazia um tempo que eu queria... Falei assim, cara, será que o João top vir participar? Aí eu não sei o que você fez lá, que eu mandei uma mensagem. Falei, meu irmão, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu vi desde o início começar e hoje vendo aí você colhendo os frutos. Ainda eu acho que tá no início ainda de muita coisa que ainda vai acontecer e é muito legal também. E quando eu falei que você viria aqui, principalmente pelo feed lá que a gente coloca, a quantidade de pessoas que gostam de você é absurdo, né, cara? Que legal. Eu vi um monte de comentário, eu fiquei muito feliz. Falei, gente, o pessoal gosta. É bacana, né? Porque quando a gente traz o pessoal pra poder fazer aquele feedback antecipado, né? Porque sempre quando acontece o episódio e depois a galera fala, que legal, não conhecia a história dele, aí o pessoal já vai antes, né? Pô, que legal que você vai levar ele, que bacana. Aí a gente fica muito contente em saber que é uma pessoa querida por todos e por isso você tá aqui hoje com a gente. Não, obrigadão pelo convite. Fico honrado de verdade. É um prazer estar aqui. Ô João, você sabe que quem conhece o Rio Preto Cultural sabe do seu trabalho, sabe de tudo que você faz e principalmente da credibilidade que você tem hoje em dia, principalmente em relação a tudo que você posta, né? Mas existia um João antes do Rio Preto Cultural. Então, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história pra gente, onde você nasceu, o que você estudou, quem era o João Vitor antes de nascer a página Rio Preto Cultural. Então, você até pegou uma parte do começo do Rio Preto Cultural. E eu sou de Ilha Solteira. Aqui já é interior, Ilha Solteira é um pouquinho mais. E aí eu vim pra cá já faz mais de 15 anos. E eu sou formado em publicidade e propaganda. Então, até quando você me entrevistou, na época eu trabalhava em uma agência. Eu trabalhava em uma agência de publicidade. Até nós fizemos a entrevista lá, né? Foi lá, porque na época eu era CLT. Então tinha que ser lá. E aí, nisso eu já tinha página, era um projeto, era uma ideia.
porque eu sempre gostei de eventos e eu não imaginava a proporção que ia tomar. Eu não imaginava que eu ia conseguir ganhar dinheiro fazendo o que eu mais gosto, que é divulgar a cultura. E é uma coisa bacana porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? E tem, você estudou para isso, né? E tem essa oportunidade de conhecer, porque cada dia que passa, um evento novo, novas pessoas, você compartilha, né, as informações do que vem e principalmente, assim, vamos dizer, sempre desbravando coisas novas através dos eventos que acontecem. E mesmo que é um evento que já acontece todos os anos, cada ano é diferente, né? Cada ano sempre tem novidade, isso que é o mais legal. Dos eventos é isso, pode ser o mesmo evento todo ano, mas sempre tem alguma novidade que eu ainda não compartilhei e eu levo para meus seguidores, porque é isso que eles querem ver. Eles gostam muito de teatro, de música, de festival. E uma coisa bacana também é que dá para perceber o tanto que o João é comunicativo, né? Então não tinha como você fazer outra coisa também. Mas um pouco foi o Instagram que me ajudou. Que eu já fui muito tímido, agora que eu tô me soltando, perdi a vergonha. Gravar story pra mim antes era o terror. Eu lembro que você postava bastante coisa, mas você não tava ainda na frente, né? O rosto seu não aparecia. Na época, eu nem falava que o Instagram era meu, porque eu queria só divulgar os eventos. Só que aí chegou um momento que eu tive que mostrar a cara. E depois que eu mostrei a cara, começou a dar mais certo. Ô, João, e quando você percebeu que o Rio Preto Cultural era muito mais do que um sonho e o negócio já estava acontecendo? Olha, confesso pra você que demorou. Foi um processo longo, cansativo, mas foi indo. Até que um dia eu inventei, acho que foi ano retrasado, o quadro Bares com o Nome do Dono. Que, de graça, na permuta, eu visitei vários bares de Rio Preto com o nome que tem o nome do dono. E aí eu trazia um pouquinho da história, mostrava o que o bar tinha. Isso foi tomando uma proporção bem bacana. E a partir disso, o Rio Preto Cultural foi crescendo. Foi trazendo mais gente. Eu acho que ele foi a virada mesmo de chave. Foi esse quadro do Bares com o Nome do Dono. E é uma coisa que você ainda faz ou foi só aquela época que você soltou ou ainda vai continuar fazendo? Eita, porque eu já fiz com a maioria. Porque também, agora não sei que tem um cara novo que abriu um bar novo, que tem um nome, depois procura o João, que ele vai fazer uma matéria. Aí a gente volta, exatamente. Eu já fiz esse, já fiz do Lamen, Em Busca do Melhor Lamen de Rio Preto, mas foi todos também. Você sabe que as pessoas, elas confundem muito em relação às páginas, né? Uhum. A gente tem páginas em Rio Preto, grandes páginas em Rio Preto, páginas que falam do dia a dia, de fofoca, páginas que falam sobre os eventos, os acontecimentos, né, e tudo mais. Mas você entrou num nicho que, cara, hoje realmente, assim, você chegou num patamar onde a pessoa, ela quer saber o que vai acontecer em Rio Preto antes de qualquer coisa. Fiquei sabendo que vai ter um evento em tal lugar, lá no teatro. A pessoa, rapidamente, ela já entra no seu Instagram pra ver se tá lá. Pra conferir se tá ali mesmo, se tem a agenda do mês, como é que funciona isso aí, né? Como que foi, né, no início, e como que é agora você ser essa referência? Porque antigamente você ficava correndo atrás dessas notícias, todo dia ligando, liga num lugar, liga no Sesc, liga em outro lugar para poder saber, chega circo na cidade, como é que funciona e tal. E hoje eu acho que o pessoal, quando chega na cidade, a galera já te procura também. Eu acho que tem muito disso, né? Tem. Agora chega até mim. Antigamente eu tinha que correr atrás, que nem um louco, agora não. Agora vem, e eu fico muito feliz com isso. Principalmente quando vem teatro. Que teatro, quando eles vão vir na cidade, a primeira coisa que eles fazem é me avisar. Falar, João, tal dia estaremos em Rio Preto, solta aí pra galera. E é isso, porque tornar referência é muito legal. Hoje muita gente manda mensagem, porque se eu atraso a agenda do fim de semana, eles mandam mensagem. Quando não sabem o que fazer, eles mandam mensagem, vai ter evento tal dia, o que vai ter. E também é legal que o pessoal geralmente só compra ingresso depois que eu posto. Se eu não posto o evento, o pessoal tem receio. Porque fala, será que é verdade esse evento? Aí quando eu posto, o pessoal compra tranquilamente. É bem legal isso. Ô, João, e tem umas coisas interessantes também, né? Porque muitas vezes a gente fica naquela expectativa de um show que vem. Então, por exemplo, às vezes vem um show de MPB que a pessoa nunca teve oportunidade de assistir e, de repente, o show vai estar aqui pertinho. Aí, você recebeu a informação, os ingressos estão sendo já vendidos e tal, mas por algum motivo, né, acontece de cancelar o show, né? As pessoas às vezes colocam a culpa até na página, né? Fala assim, mas como assim que cancelou o show? E não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Já teve muita coisa que você publicou que acabou não acontecendo? Já, isso daí acontece. E aí, agora as pessoas estão começando a entender. Começando a entender que eu só divulgo o evento, que eu não sou da organização. Mas já teve post de eu ter que colocar aviso. Que não é minha responsabilidade. Eu tô divulgando o evento. Mas promovendo não sou eu.
E aí ele tem que separar. Porque senão não adianta também, né? Senão não adianta, exatamente. Meu papel é divulgar o evento. Ó, e você passa as notas, você hoje tem esses contatos com essas pessoas, onde você já faz essa divulgação. Mas aí aconteceu uma outra coisa bacana também, né? Que nem só de post, informação, vive uma pessoa. A pessoa tem que começar a ganhar dinheiro com isso. Hoje eu vejo que você faz bastante publi também. Tem algumas marcas muito interessantes que já entraram em contato com você. Você tem um departamento meio que comercial seu, você mesmo é o que faz tudo. Hoje em dia a galera, eles já te procuram, né? Eu vejo algumas marcas consagradas, Unimed, outras marcas que você já fez. Como que é feito esse trabalho de você colocar na sua página também, né? Essas publi. Existe um meio assim, deixa eu ver primeiro qual é a marca, deixa eu ver como é que funciona, se combina com o meu público, se combina com os meus valores, aquilo que eu gosto, aquilo que eu prego. Tem um pouquinho disso também ou não? Tem um pouquinho, tem um pouco da curadoria, porque tem as marcas que são legais, que fazem um estilo Rio Preto cultural. Também tem as marcas que eu sempre quis trabalhar, então para mim é um privilégio ter elas. E elas chegam até mim. Eu até falo com o pessoal que me conhece que eu queria começar a fazer propaganda ativa para ir atrás de cliente. Sim. Só que no momento, todos os clientes que eu tenho, eles que vieram até mim. Então isso mostra o tamanho que eu tô chegando, a credibilidade que eu tô trazendo. E até esses dias era só eu. Aí agora a gente tá com uma equipe, tá com uma assessoria que vai começar a responder esses e-mails pra mim. Senão não dá conta. Senão não dá conta. Aqui também, a gente teve que começar, a gente colocou alguém pra poder fazer as vendas, porque senão... Primeiro que eu não dou conta de falar não. Exatamente. Aí é assim, aí eu não sei se você já passou por isso também, não precisa falar nomes. Mas na época que na hora que você vai começar, ninguém te apoia, assim. Dos seus amigos, dá uma curtida, se inscreve no canal lá e tal. Aí depois que dá um boom, você traz alguém, eu falei pra você, cara, que ia dar certo. Mentira, não falou nada, né? E aí a galera falou, eu queria colocar minha marca lá, eu fiquei sabendo que vai um fulano, eu queria colocar minha marca. Custa tanto. Aí o cara, louco, mas isso aí e tal. Eu falei, meu irmão, é o valor. A gente era parceiro. Olha o estúdio que eu tô aqui, eu tenho que pagar isso aqui tudo. Tem as divulgações, tem a agência, tem um monte de coisa envolvida, né? As pessoas talvez não saibam que tem esses custos. Então, por exemplo, no seu caso, você tem que fazer seus corre, é um combustível que você gasta, ir até o evento, fazer a cobertura do evento, é o equipamento que você tem. Então, tem todo esse negócio. Então, hoje é muito interessante você realmente ter uma equipe que tá junto com você, porque senão... senão pira. E o pessoal tem que entender que é trabalho. É divertido, é legal, mas é trabalho. É por meio desses vídeos que eu me sustento. Exatamente. E hoje você tá com uma quantidade bacana de marcas também que já te procuraram. Algumas campanhas interessantes que você vai pra rua mesmo, vestindo a camisa e fazendo tudo isso. E aí, hoje você realmente perdeu toda aquela sua timidez, a vergonha que você tinha, já era. Já era. Eu não digo que eu perdi, eu aprendi a lidar com ela. Que eu ainda sou bem tímido, mas na frente das câmeras a gente tem que se soltar. Não tem jeito, que é o que tá me ajudando hoje em dia, né? Verdade. Se eu ficar tímido, não consigo sair do lugar. Ó, hoje recebendo aqui esse convidado encantador, nosso querido João Vitor Souza, direto da Rio Preto Cultural. Você que está assistindo ao vivo, quer mandar um recadinho para ele? Nós temos aqui o nosso chat, tá bom? Você pode mandar. Para você participar do chat, tem que estar inscrito no canal. Se inscreva rapidamente e você, menos de um minuto, você já pode mandar a sua perguntinha aqui, trocar uma ideia. Tem uma caixinha de perguntas também lá no Instagram, no @noarcomhamilton. A gente já vai trocar uma ideia com o pessoal de lá. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. Lembrando que se tiver ainda ativo aí, disponível o botãozinho de hypar, dá aquela hypada aí que a galera vai saber que a gente está entregando um conteúdo de qualidade. O Lázaro tá mandando um abraço para você aqui. Muito obrigado. Temos também aqui, o @Santa Cruz, coisa linda. A Silvia Mitsui, eu acho que é isso. Maravilhosa, João, conheço. sempre com as melhores dicas. A Sandra Cruz tá aqui, a melhor página de Rio Preto, orgulho demais, orgulho da Mames, né? Mandando aquele salve aqui pra galera. E o pessoal que tá assistindo também, compartilha com a galera para todo mundo poder estar acompanhando depois esse episódio por aqui. A gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Insta. A Silmara tinha perguntado como que surgiu a ideia da página. Você já contou um pouquinho, se você quiser falar mais alguma coisa. Vou falar de novo. Foi em 2019, porque eu sempre fui muito nos eventos e as pessoas não ficavam sabendo. Sim. E eu ficava inconformado. Falei, gente, não pode. Porque muitas vezes eram peças gratuitas e que não chegava até as pessoas. Aí eu decidi criar a página.
a questão do nome Rio Preto Cultural, a Fátima tá perguntando aqui, eu acho que tem tudo a ver com a cidade, deu certo, né? Deu certo. Acho que um pouco foi o poder divino que me deu esse nome, porque eu gosto muito dele. E é um nome que não tinha, né, cara? Não tinha. E um nome forte que a galera não usava, né? Bom, lá no início, obviamente que a gente tem os nossos sonhos, objetivos, metas, né? Mas você tá, cara, na porteira ali de conquistar 100 mil seguidores, né, cara? Eu acho que esse mês vem. E outro dia eu fiz uma reunião com uma pessoa aí e eu comentei sobre você. Eu falei assim, olha, eu já fiz um pedido, vou ver se o João aceita ir lá participar e tal. O cara falou, cara, você sabe qual que é o diferencial maior do João? O João, ele começou da maneira assim, ele começou a agregar a galera tudo orgânico. E as coisas começaram a acontecer. Então, você sabe que é real, você sabe se tem as curtidas ali, são aquelas curtidas mesmo, os comentários são comentários de verdade. Isso é uma coisa bacana, porque assim, se você entrar no nosso Insta também aqui do Noir, são R$15.200 ali. São pessoas que realmente vieram, a gente não fez nem campanha, nem tráfego pago, nada. Então, são pessoas que acompanham o nosso trabalho. Isso é legal porque são pessoas reais que todos os dias esperam para saber qual atração vem para Rio Preto, qual teatro vai acontecer, qual show vai chegar. A gente estava em off aqui falando da expectativa do Maroon 5, porque foi uma coisa que soltaram, né? Nós tivemos o privilégio de ter Guns N' Roses esse ano e já soltaram aí David Guetta, já soltaram Shakira, um monte de coisa, mas o Maroon 5 tinha dado uma esfriada, né? A poeira tinha baixado. E a galera falou, será que vai acontecer mesmo ou não? Mas tá tudo certo, vai acontecer, primeira semana de setembro. De setembro! A página lá do Rio Preto Cultural. Já tá, hoje teve post, inclusive, lembrando a galera de comprar o ingresso. É isso aí, garanta já, porque vai ser... Gente, são oportunidades que acontecem. A gente está falando, é claro, de grandes shows internacionais aqui em Rio Preto, que é um privilégio que poucas cidades têm, principalmente no interior. Se realmente se concretizar, você ter um David Guetta aqui na cidade, uma Shakira em Rio Preto, cara, é algo surreal, né? Nós tivemos aí uma das maiores bandas de todos os tempos, que é o Guns, e foi algo que a gente nunca imaginou que poderia acontecer na cidade. Ao mesmo tempo, nós temos grandes nomes da música nacional também. E como que é para você, às vezes, fazer a cobertura ou a divulgação de um evento que você é muito fã, né? Às vezes de uma música ou de uma peça, algo que você gostaria muito de assistir, não teve oportunidade, de repente a sua página está ali no meio fazendo a divulgação e ajudando principalmente a que todo mundo saiba desse evento, né? Você já teve essas oportunidades de poder fazer aquela foto, entrevistar pessoas que realmente você era muito fã? Já, isso é muito legal, que até hoje, tem hora que eu até me emociono porque não cai a ficha. Então, já foi a Seu Valença, tem a galera do teatro, que eu sou bem nichado, eu gosto bem das coisinhas cult. Então, muita artista que ninguém conhece, já tive o prazer de entrevistar, de divulgar ainda mais o trabalho dele. Peças que eu acompanhava, esses dias eu entrevistei o Grupo Galpão, que eu acompanhei tudo, eu gosto muito. Marcelo Genesi, do MPB, essa galera tudo... Eu já entrevistei e é legal a recepção deles. Quando eu falo do meu trabalho, eles também me agradecem muito. Uma coisa que foi muito legal, teve um que eu não superei esse, que é do Quintal da Cultura. Eu cresci com eles. E aí eles vieram no SESI, eu entrevistei eles, depois eu expliquei meu trabalho e falei, gente, eles são muito legais. Eu quero ser amigo deles. E eles são mais legais do que na TV. E foi muito. Até hoje eu imprimi a foto da entrevista, porque eu não superei esse dia. E a gente acha que é uma coisa meio longe, né? Recentemente, por exemplo, eu tenho 34 anos de rádio, né? Achei que é de idade. Não, 34 anos de rádio, só na Líder eu já tô há praticamente 15. E, cara, recentemente, você vê como é que as coisas são. Recentemente nós recebemos o Vitor Clay. Eu vi. Cara, se você vê o cara fora do ar e conversando com a gente, eu bati um papo que a gente vai soltar logo também, e eu falando sobre as músicas, né? Falei, ó, eu gostava muito de uma música sua que você fez com fulano. Ele falou, você lembra disso? Falei, claro que eu lembro. Ele falou, assim, ó, lembro de fulano, lembro de ciclano, lembro de Beltrano. Ele falou, cara, você curte meu trabalho? Eu falei, lógico que eu curto, né? Não é porque eu tô no rádio que eu tenho que fazer ali só entre aspas, ficar só falando só que o cara é bom, né? Mas não, tem um artista que a gente curte, que a gente gosta, e principalmente assim que, pô, você tá perto dele, poder bater um papo com ele. Recentemente nós tivemos aqui em Rio Preto, eu tô feliz demais com o que vem acontecendo com ela, que é a Mariana Fagundes. A Mariana Fagundes, eu sou amigo dela desde a época de Santa Fé. Eu morava em Santa Fé do Sul, ela morava em Aparecida. E aí a gente se via direto, ela tinha uma banda chamada Dr. Smith, o esposo dela é muito meu amigo e tal. E no dia eu ainda bati um papo, falei assim, cara, se vocês vierem realmente aqui para poder fazer o DVD do Diego Arnaldo,
será que eu posso trocar uma ideia com vocês rapidinho, né? Eu sei que não dá para trazer aqui. Aí falou assim, não, vai lá pra gente trocar uma ideia. Acabou que eu fui até o evento, fiz a cobertura do evento, fui um dos poucos que conseguiu bater um papo com ela. Que legal! Né? E lá no nosso bate-papo ela fala, você conhece a minha história, nós somos amigos há muito tempo e tal. Então isso para mim é muito bacana, saber o que eles estão vivendo hoje. Então quando você conhece um artista que é famoso demais, você tem esse privilégio de poder entrevistá-lo, é bacana. Quando você conhece um artista que ele começou pequeno e hoje ele explodiu, e você acompanha tudo isso, a gente fica feliz também, né? Fica feliz. E é legal, só que ao mesmo tempo eu sou um pouquinho ciumentinho. Eu acompanho muito artista que é pequeno, que eu não quero que eu gosto da bolha dele, mas que ele merece, o mundo merece conhecer ele. Então eu gosto de muita banda tipo Super Combo, Tuyo, que são bandas pequenas, nichadas, mas que o mundo tem que conhecer o trabalho deles. Só que ao mesmo tempo você fica com aquele aperto no coração. Ai, é tão bom. Igual eu era muito fã do João. Sim. Antes do João estourar. Agora que estourou, eu falo, gente, ele merecia. Desde o início a gente viu o trabalho. A gente fica feliz, né? Mas fala assim, pô, agora será que eu vou ter o mesmo contato que eu tinha, né? Nossa, exatamente. Mas isso é bom demais. Mas o importante é que, né, a pessoa, ela tá fazendo sucesso merecido, né? Merecido, exatamente. E isso é o que mais importa. A gente tava falando aqui sobre essa questão, igual... Você disse que o que te ajudou bastante foi a questão do Instagram, né? Principalmente que você faz os stories e tudo mais. Você já parou para pensar, cara, que 100 mil pessoas é muita gente, né? Muita gente. É 1/5 aqui da nossa cidade, praticamente, né? Então, assim, é muita gente acompanhando, é muita gente seguindo o seu trabalho. Imagina você colocar, é um estádio de futebol, 2 estádios de futebol, é muita gente acompanhando. Você já parou para pensar também, assim, que isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade aquilo que você posta, né? Porque as pessoas, elas confiam no seu trabalho, né? Confiam tanto que quando algum evento dá problema, elas correm na minha página para recorrer. Então isso tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade com tudo que eu posto. Eu tenho cuidado nisso. Eu seleciono também o que eu posto. Então tem artista que eu sei que não dá pra postar. Teve uns aí que eu falei, não, esse infelizmente não dá por conta do meu público, em respeito a tudo, em respeito aos meus valores também. Sim. Então eu gosto de trazer o meu público que eu gosto de ver também. Ô João, e como que é pra você? Às vezes e as pessoas têm que entender, viu? Não é que o João é uma pessoa prepotente, falta de humildade, nada disso, não. É que realmente, assim, você chega num ponto que você tem que começar a falar uns nãos, né? Até mesmo para você ser fiel àquilo que você sempre fez e pregou. Você tem ou tinha muita dificuldade em falar não? Sim, até hoje é muito difícil. E as pessoas falam, nossa, João, você é muito bonzinho, você não fala não. Então eu acabo cedendo, mas a gente vai aprendendo. Um pouco também, sendo amigo do pessoal desse meio, que trabalha com a imprensa, trabalha com isso, você vai aprendendo como sair pela tangente, como lidar. Porque quando a gente fala principalmente de dinheiro, né? Quando entra uma empresa, uma marca, né? Eu vejo o seu trabalho e tal, aqui a gente, eu falo uns não aqui, cara, que até com dor no coração, mas ao mesmo tempo eu sei que não tem como entrar, entendeu? Não tem como fazer aqui. E a pessoa, às vezes, ela fica meio chateada com a gente, mas depois ela vai entendendo, ela fala, cara, mas eu queria muito colocar a marca. Aqui a gente tenta não colocar marcas iguais, do mesmo a única coisa que a gente tem igual aqui são LEDs, mas que um é dentro de condomínio e o outro é na cidade. Então não choca. E os dois são meio que parceiros, troca figurinha, então deu certo. Mas às vezes entra uma hamburgueria, uma pizzaria que fala, eu quero anunciar. Fala, eu tenho um patrocínio lá com a Bela Cara. Acontece mas quanto que ele paga? Eu pago a mais. Falei, não é assim que funciona, né, cara? Eu tenho parceiros aqui, nós estamos completando praticamente 5 anos. Tem parceiro que tá comigo desde o início, cara. E não dá pra abandonar. Aí não tem como, né, cara? Eu tenho alguns clientes que são exclusivos, outros eu ainda consigo mesclar. Mas tem alguns segmentos que são exclusivos. Mas shopping, plano de saúde, Unimed. Continua. Pessoal, o seguinte, recebendo aqui hoje João Vitor, direto da página Rio Preto Cultural. Enquanto o João toma uma água aqui, deixa eu falar da loja Espírito Santo. Se você não conhece ainda, é uma loja que fica ali perto da segunda entrada do Rio Preto Shopping, tá? Fica ali numa galeria. Hoje tá com 2 ambientes para você. É espiritosanto.rp. Lá você pega o endereço, tudo certinho pelo Instagram. A loja católica, que tem tudo aquilo que você precisa para você vivenciar a sua fé católica. Tem o Fala Senhor, que todos os dias de manhã você pode fazer as suas orações, ler o evangelho do dia e
tem também a parte de vestuário. Já pensou o seu pai ganhar um presente muito bacana nesse Dia dos Pais da loja Espírito Santo? Entre em contato, fale com eles aí, com certeza você vai garantir aquele presente muito bacana para o seu pai. A Interessências, que é a loja mais perfumada de Rio Preto. Imagina você presentear quem você ama com um perfume. Aqueles perfumes mais finos, aqueles mais consagrados, a Interessências tem. E você pode criar o seu perfume. Já pensou? Hoje em dia a gente fala muito sobre o marketing olfativo, né? Que é muito legal. E na Interessências você tem isso. Além disso, você pode ter a matéria-prima para você poder fazer os seus perfumes, fazer uma venda, uma renda extra com a Interessências. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Agradecer a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Você já pensou em realizar o seu sonho, a sua casa própria, o seu carro, o seu barco, aquilo que você sempre sonhou através do consórcio? Com a Ana Campos você tem, juntamente com o Consórcio União, até a 4ª parcela você já pode ser contemplado. E o mais bacana é que é tudo isso em contrato, sem dor de cabeça para você. Agora imagina você trabalhar com consórcio. Faça as mentorias e os cursos com a Ana Campos, que com certeza você vai conseguir também ter essa renda extra ou até mesmo uma nova profissão. Ana Campos Consórcio e Consultoria com a gente por aqui no Ar. Agradecer também a FEX Engenharia. A FEX esteve por aqui recentemente e o Felipe e o Eduardo trocamos uma ideia. A FEX está com um projeto sensacional. Vai ter agora o pré-lançamento esse mês, que é o Auri Wellness Living, Auri Wellness Living. Cara, é sensacional, um empreendimento que com certeza vai conquistar. A academia é da Rebook, só para você ter uma ideia. Entra lá nas redes sociais da FEX, FEX_Engenharia, para você conhecer o projeto e já garantir o seu, que tá sensacional. Mandar um abraço também para o Gui e toda a galera da Mariner Calçados. Mariner Calçados com 2 lojas em Rio Preto. Tem na Constituição com a Independência e tem também no Posto Monte Carlo, ali em frente ao aeroporto, tá? Todas com estacionamento, climatizado, e pro Dia dos Pais, nada melhor do que você garantir aquele presentão da Mariner. Calçados em couro. E outra, se o seu pai é um pai mais conservador, já um pouco mais velho, tem aquele sapato para ele. Seu pai já é mais jovem, descolado, tem também. E ali ainda tem porta-cartão, você vai encontrar cintos, acessórios, tem camisa polo, aquele chinelo bem bacana, tudo que seu pai precisa na Mariner Calçados. Um abraço à galera da Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Cara, são mais de quase 50 anos de tradição em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Carnes inspecionadas todos os dias, tem o kit churrasco, você vai encontrar também lá aquilo que você precisa. Tem o kit mistura, que são já as carnes fracionadas, para você já ter carne durante toda a semana. Bacana, né? Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, que agora tem um site exclusivo. Pelo site, você consegue fazer as suas compras. Então, você quer comprar 1 quilo dessa carne, 1 quilo dessa, 1 quilo da outra, pelo site você já põe tudo certinho, ou você vai lá para retirar, ou o pessoal entrega para você. Casa de Carnes Roseiral. E para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer a Comunica LED. comunicaled.com.br. Um abraço ao Denis, toda a galera da Comunica. A Comunica são LEDs dentro de condomínio. Se você não conhece o trabalho ainda, já pensou a sua marca, o seu produto exposto aí nos melhores condomínios de Rio Preto da região, faça já, troca uma ideia com a galera da Comunica LED, peça o seu orçamento. Aproveitar e mandar um salve aqui pra galera que está acompanhando ao vivo o nosso episódio de hoje, lembrando para você que você pode maratonar também durante a semana. Temos aqui a Digmar Silva, sua página é o máximo. A Cibele tá mandando aqui um beijo também, falando que te ama. O Cláudio mandando um abraço, falando que sempre quando ele tem tudo que ele quer saber, ele vai lá direto na página Rio Preto Cultural para poder saber das novidades. A gente queria saber um pouquinho também como que é a sua rotina, né? Hoje a gente sabe que você está em todos os lugares, gravações, reuniões, os projetos novos. A gente falou que no início você trabalhava numa agência, né? Hoje você está só com a página, você tem um outro trabalho, você está 100% dedicado e focado a Rio Preto Cultural. E um pouquinho como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é bem caótico, tem bastante coisa. Hoje em dia é 80% Rio Preto Cultural e 20% social media. Boa. Eu tenho alguns clientes que eu faço só a parte de social media deles, mas 80% é Rio Preto Cultural. Tanto que eu parei de pegar cliente de social media porque não dá mais tempo. E aí é sempre caótico. Essa semana mesmo já lotou a agenda e é muito legal. Porque eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei ser convidado para tantas coisas, as pessoas fazerem tanta questão na minha presença. Isso é muito legal. Sábado mesmo tive 3, 4 eventos e hoje em dia tá fazendo parte da minha rotina isso.
Então tem vezes que eu tenho até que parar, descansar, porque senão a gente não aguenta. Não aguenta essa loucura. E como que é, por exemplo, você tem, vamos supor que tem 3, 4 eventos numa noite só. Você vai lá e fica um pouquinho cada um, ou você escolhe um para você realmente estar mais tempo, ou você dá atenção para todos iguais. Você deve receber credencial a rodo aí. Não, Conta um pouquinho sobre isso. Isso daí é bem legal e até complicado, porque igual a gente conversou do não, eu não sei falar não. Então eu vou topando tudo, e geralmente eu vou um pouquinho em cada lugar. Porque por enquanto é só eu e o filmmaker. E aí a gente vai acompanhando, vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, chega atrasado em lugar, chega em outro, mas vai se virando. No dia da Expo mesmo, eu tava no lançamento de um restaurante, depois eu tive que ir na abertura da Expo, e aí cheguei super atrasado, mas por conta desse trâmite. Aí tem trânsito no meio do caminho, já teve vez de eu estar dirigindo e o filmmaker tá editando o vídeo, e vai, porque tem que soltar. Não pode parar, né? Não pode o tempo, parar. Né, cara? O tempo é crucial ali. Você tem que já fazer e já rapidamente já postar, senão você perde o time. Perde né? Não, na época porque teve FIT e teve mais algum festival, acho que festival de comida japonesa. Era tudo no mesmo dia. Aí eu tava indo pro caminho do FIT, editando o vídeo do Festival Oriental. Depois chegando lá, tendo que ver Nossa, foi um rolo, mas deu tudo certo. Ô, João, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas assim. A gente sabe que nem só de glória vive também o trabalho da gente, né? Exato. Quais são os principais perrengues que você passa? Alguma coisa engraçada que já aconteceu em alguma gravação, alguma cobertura que você fez? Você estava num evento, o evento errado, você foi entrevistar alguém, você trocou o nome da pessoa, foi falar o nome de uma peça e falou o nome de outra. Já teve alguma gafe, assim, alguma coisa que você chegou a fazer? A gente sabe que você é uma pessoa extremamente competente, minuciosa no que você faz, mas às vezes ao vivo, ou às vezes quando você está gravando ali, alguma coisa nesse sentido, um story, uma live, acontece, né? Não, acontece. Acontece bastante. Tento ao máximo pra isso não acontecer. Inclusive, recentemente descobri que tem TDAH, porque eu errava muita coisa, errava muita data, muito dia de semana. E aí eu sempre tenho... Porque eu odeio... Todo mundo odeia errar, mas eu odeio um pouquinho mais. E aí eu sempre faço de tudo pra ir certinho, mas não tem jeito. Já deu branco na hora de entrevistar, esses dias no FIT. Kaique Souza, eu confundi o nome dele na hora. Mas aí é legal que o pessoal leva muito na esportiva. Porque é natural, né? Quando fica natural, quando não é uma coisa assim forçada, a galera entende. Quando percebe que é natural, que aconteceu sem querer. E aí é divertido. Cara, você sabe que teve um dia aqui que eu, não sei se você percebeu, eu não leio nada dos patrocinadores. Não, eu tava até impressionado, gente. Tudo de cabeça aqui e tal. Mas por quê? Porque eu conheço as marcas, conheço os produtos e tal, tudo bem. E tem gente que tá comigo há muito tempo, né? Só que aí, antes de começar, antigamente eu fazia tipo um preâmbulo assim do convidado. Ele fez isso, ele fez aquilo e tal. Pô, a maioria já conhece e eu quero muito que a pessoa vai procurar saber quem é. Porque a pessoa pesquisa, vê as coisas também. Então a gente faz um pouquinho, um negócio mais curto, né? E era uma pessoa que, pô, eu admirava pra caramba. E você acredita, cara, que na hora que eu fui falar o nome da pessoa, me deu um branco e a canequinha tava virada. Nossa, e aí eu peguei e falei, eu tô aqui com um amigo meu e tal, e procurando a arte aqui pra eu poder falar o nome dele. Ainda bem que eu peguei o time aqui, ninguém percebeu, porque eu fiquei meio que zoando, como se eu estivesse procurando alguma coisa. Mas já pensou você falar o nome errado, alguma coisa assim, no podcast, com o meu nome e ainda falar o nome da pessoa errada? Não, Mas pelo amor de Deus. acontece, né? Acontece, faz parte. A gente é humano. Mas vamos errar. Nossa, mas é igual você, assim, cara. Eu detesto. Às vezes eu tô na rádio, eu gravo um comercial, eu produzo um comercial, tô no carro, tô ouvindo o comercial. Eu não gostei, cara. Eu dou a volta no quarteirão, vou lá e refaço o comercial, gravo de novo, porque é um detalhezinho. O cliente aprovou, falou, cara, ficou top, ficou legal, parabéns, não sei o quê, mas não ficou legal pra mim. Aí eu vou e refaço, né? É aquele rim que só você vê, mas que mesmo Cara, assim... Mas isso é tão ruim, não é, cara? Horrível. E a gente tem que... Meu Deus do céu. Você lembra, a gente tava falando sobre essa virada de chave, né? Que você começou a aparecer, as pessoas começaram a te conhecer. Você lembra qual foi o evento ou o que aconteceu que você falou assim, não, deixa eu que vou aparecer, a partir de hoje o João Vitor tá aqui no meio da galera? Não, teve duas coisas. Teve uma que foi quando eu queria o verificado do Instagram. E pra ter o verificado na época, você era obrigado a ter uma foto de perfil real. Não podia ser o logo. Aí a partir disso, eu nunca mais tirei minha foto. Boa. E aí eu tive que encarar, falei, é isso. E outra vez também eu fui voar de balão. E aí eu tive que aparecer. Não tem como. Não teve como. Mas foi uma das primeiras vezes que eu apareci assim, mas eu tinha vergonha. Qual foi aquele artista ou convidado, personalidade que realmente ali você... Não vou falar que você tremeu, né?
mas que você falou, caramba, tô aqui com o microfone ao lado desse cara, dessa mulher incrível. Tem alguém assim que realmente você guarda com muito carinho essa entrevista? Então, é muito legal isso, porque é muito questão de ponto de vista. Porque para as pessoas, geralmente sempre é o mais famoso. Aham. Mas para mim, não. Então, Alceu Valença eu gosto muito. Ele eu tremi um pouquinho. Mas teve um que eu fiquei nervoso de verdade, era o Marcelo Genesi. Ele é um cara muito gente boa, mas eu cresci com ele. Eu cresci ouvindo ele. E tá lá com ele frente a frente. Nossa, eu tremi, fazia assim com o microfone. Mas foi legal. E ele é um... Nossa, porque ele não é tão... Ele é muito no mundo da MPB, bem nichado. Mas ele foi um que eu tremi na base. Ô, João, aqui a gente não gosta de fazer polêmicas, né? Uhum. Mas sem citar nomes e tal, mas é por curiosidade mesmo, que a gente sabe que sempre acontece isso. Você já recebeu algum não? Tipo, no início, você queria fazer uma cobertura de algum evento, de algum lugar, você foi lá, pediu uma oportunidade, alguma coisa nesse sentido. É claro que você não precisa falar do evento, né? Uhum. Mas e a pessoa falou, não, melhor não e tal, já tá cheio, já tem muita gente aqui e tal, tal. E hoje em dia, esse mesmo evento, ou esse produtor, essa pessoa manda convite para você, percebeu que realmente você faz a diferença? Não, já aconteceu bastante. Hoje em dia parou, mas no início, tanto que eu valorizo muito quem me apoiou desde o início. Então tem muita gente que eu carrego comigo porque me apoiou. As pessoas que abriram as portas pra mim no início, eu carrego comigo até hoje. Que legal, cara. E teve gente que fechou as portas sem motivo, e aí você fala, sabe porque eu era pequeno? Mas aí vai passando, né? Vai crescendo, vai evoluindo. E aí é muito legal, porque eu falei isso, tem clientes que eu sempre quis ter. Ou quis cobrir, fazer cobertura do feat, essas coisas. Sempre me emociona, porque eu falo, gente, eu comecei sem imaginar que eu teria acesso. Aí, de repente, ser convidado pra fazer a cobertura de um evento que eu sempre admirei, eu vejo isso como uma honra, assim. É bacana, né? Você sabe que eu gravei um vídeo recentemente e eu não postei ele ainda, eu vou postar. Eu gravei dentro do meu carro mesmo, porque eu tava parando, a gente tem horas pra agradecer tudo que acontece na vida da gente, né? A gente não tem uma vida perfeita, tem os percalços, os desafios, né? As coisas que só você sabe que você passa, as dores que só você sabe que você passa. Mas às vezes você vê um projeto que você fez sair do papel, hoje alcançar números que você nem imaginava que alcançaria, e você tem marcas, né, parceiros que acreditam nisso com você. Parceiros que crescem junto com você e marcas consagradas que estão junto com você. E outro dia eu parei no trânsito assim para poder pensar. Eu parei no lugar assim, tava um LED, tava a marca que me patrocina também. E eu falei, caramba, cara, essa marca, ela me patrocina, né? Quando eu imaginei que eu ia ser patrocinado por uma marca, né? E assim, não é o patrocínio do dinheiro, é parceria mesmo. Uhum. E a pessoa me mandar as coisas todo mês e perguntar o que eu tô precisando, acreditar no trabalho, ter o retorno, né? Quando a gente vai conversar, você tá assistindo e tal, a gente assiste no final de semana, cara. Na segunda eu não dou conta porque a gente chega em casa cansado, mas quando chega finalzinho de semana a gente vê os episódios antigos e a gente gosta de ver e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que às vezes a gente fala, pô, cheguei, né? Cheguei no lugar que eu, mesmo que eu não queria ainda, pode ser algo a mais que a gente busca, mas está acontecendo. E hoje você falar que marcas que você sempre quis fazer, né? Que você sempre quis que tivesse junto com você, hoje você tem, eu acho que isso aí mostra, vamos dizer assim, uma mistura de sentimentos. Uma coisa que você fala, era um desejo que eu tinha e tá aqui comigo, né? Sou muito grato por isso, e ao mesmo tempo, caramba, olha o tamanho dessa marca. Olha, eu tô fazendo uma propaganda para essa marca, né? Fazer uma propaganda de graça aqui, porque a gente tá conversando com eles também, que é a Unimed. Maravilhoso. Né? Pô, cara, você pegar aí um plano como a Unimed, né? E você na época da Copa do Mundo tá lá no calçadão e jogando bola. Nem sei jogar bola, mas tava lá me divertindo. Fazendo. Você vê que é uma marca que, inclusive, tá completando agora 55 anos, fez uma campanha incrível. Fizemos lá o testemunhal ao vivo na rádio, né? Porque às 18 horas e às 18h10 Foi em tudo. Saíram em todos os LEDs, em Foi todos os legal lugares. Demais. Todas as rádios, eu acho, pelo menos a grande, né? As grandes. E cara, deve ser uma coisa impressionante mesmo. Não, é impressionante, porque esse dia eu tava no outdoor dele. Então eu parava e olhava e falava, gente, eu tô no outdoor da Unimed. Da Unimed, eu que era cliente, sempre gostei, de repente tô no outdoor. Um dia no elevador, agora eu tô no site, falo, gente,
eu tô nos principais planos de saúde do Brasil. É muito legal. Mandar um beijão pra toda a equipe lá da Maia, que a gente tá trocando uma ideia. Maravilhosos também, adoro eles. Pra poder tá fazendo essa parceria aí. Não, gravar com eles a gente se diverte. A gente dá muita risada. Ah, bacana demais, né? Ó, vamos falar de umas coisas bacanas, porque uma das coisas legais que acontece, mesmo às vezes a gente não gostando muito daquilo que tá ali, você tem a oportunidade de estar no lugar e comer e beber. Né? Isso aí você vai lá para você encher a barriga, para você conhecer os sabores e tal. E tem os gostos particulares. Pô, oriental eu não como, tem uma outra bebida que eu não tomo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas essa parte, quando você vai cobrir algo gastronômico assim, né? É meio diferente, porque você tá também conhecendo coisas que você pode até experimentar pela primeira vez. Não, isso daí eu acho o máximo, porque eu como comentei com você, eu sempre fui uma pessoa difícil de comer. E com esse vídeo eu tô aprendendo a comer muita coisa. Esses dias eu fui gravar eu comi língua de boi. Eu nunca tinha comido na vida. Comi por conta do vídeo e aí eu tô aprendendo. Eu falo isso, até eu posso falar, vou falar pro Lacancha. Lacancha, eu aprendi a comer muita coisa lá. Ceviche eu aprendi a comer que eu não comia. Ceviche é bom. É muito legal isso. E eu tô... Agora minha mente tá mais aberta pra comida. Assim, a gente, muitas vezes a gente fala, né, que uma coisa a gente não gosta, mas às vezes a gente nem experimentou. Exatamente. E você experimentando, você vai tirando esses tabus, assim. Mas quando você tá também no lugar que tem coisa que você gosta, você já aproveita, né? Já aproveito. Não tem como. Nossa senhora, me esbaldo, principalmente doce. Doce é meu ponto fraco. Me acabo com doce, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, a Silvia tá mandando aqui. João, uma dúvida. Os seus conteúdos no Instagram são feitos pelo celular ou câmera profissional, né? Percebi que de um tempo pra cá os vídeos estão super profissionais com uma qualidade maior. Gente, que privilégio! Fazendo uns investimentos aí. Com certeza. Mas a gente mistura um pouquinho. Às vezes é câmera, às vezes é o iPhone, o 17 Pro Max. A gente vai misturando. Porque às vezes tem que colocar na hora também ali, já tá gravando, já tem que entrar em quando em tempo urgente, real, né? é sempre celular. Mas quando a gente tem um tempinho a mais, a gente grava com a câmera. Muito bem. Ó, enquanto o João toma mais uma aguinha aqui, você que tá assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar. Tem superchat também, se você quiser dar uma força pra gente. E tem também aquele botãozinho de hypar pra você poder impulsionar aí o nosso material, tá? Falar pra você aqui da Automatize e Segue. Cara, você sabe que a Automatize e Segue é uma empresa sensacional, fica ali no comecinho da Andaló. É uma empresa que ela tem o que há de melhor em automação e segurança. E o que vale muito a pena é que você vai encontrar a casa inteligente. E para quem mora na zona rural, tem sítio, a galera do agro, você vai encontrar também o que há de melhor em segurança e automação. Os melhores equipamentos, as melhores marcas e principalmente, né, equipe qualificada para poder fazer a instalação para você. Entre em contato e conheça aí o showroom da Automatize e Segue. O João tá recebendo de presente uma caneca que é da Encantare Mimos Afetivos. Olha aqui, ó. Caneca personalizada, eu fiquei me achando com ela. Tá com o nome dele aqui, que ele vai levar de recordação desse episódio. Dia dos Pais tá chegando, quem sabe você não dá de presente uma caneca aí com a foto do seu pai, com o nome dele, personalizar uma cesta especial, a Encantare tem para você. Entre em contato, Encantare Mimos pelo Instagram, para você conhecer as novidades. O João vai receber daqui a pouquinho também, a gente vai passar para você um voucher da St. James Barbershop, para você cortar o seu cabelo ou fazer sua barba na St. James. A St. James fica ali na Praça do Vivendas, tá? Quem sabe você não presenteia o seu pai também com um produto ou um corte de cabelo da St. James. É muito mais do que uma barbearia, é uma experiência, tem podóloga, lá você encontra barbeiras, mulheres também, para poder fazer o corte de cabelo e barba, todo com uma qualidade absoluta. E essa semana ainda a galera tá tirando fotos lá e dando de presente para os pais. Aproveita para você fazer a sua foto, cortar o seu cabelo, fazer sua barba na St. James Barbershop, que tem inclusive produtos, né, exclusivos da St. James. Outro kit que você vai levar daqui a pouquinho é da Farofa da Nega. A Farofa da Nega, gente. Farofa da Nega é um dos melhores, é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tem a picante, tem a caipira, tem a de limão, banana e a tradicional. Então, acompanha com o que você quiser. Você vai comer um peixinho, dá para você colocar a farofa, vai comer uma carne, dá, um frango, dá. Então, farofadanega.com.br nos melhores estabelecimentos. Pra gente fechar mais essa parte dos patrocinadores, falar da Go Hit, que é a academia que a gente treina, né? Todo mundo sabe que eu passei pela cirurgia bariátrica, já foram praticamente 67 quilos eliminados, e eu preciso estar numa academia para poder fazer musculação e atividade física. E nós escolhemos a Go Hit. A Go Hit tem tudo o que a gente precisa, principalmente, né, a questão de você treinar com uma orientação
musculação de qualidade. Você pode fazer também o seu jiu-jitsu, pode fazer também o Muay Thai, ou pode fazer musculação para você. Tanto para você que está iniciando, quanto para você que é sedentário, ou para você que está fazendo de aquela, vamos dizer assim, uma atividade física mais elaborada, tá bom? Ô João, a gente vê que alguns eventos também, infelizmente, acontece de chover, né? Tá, é o ar livre, acontece, você tá preparado para você fazer uma cobertura legal, para você mostrar tudo o que acontece e tal. Infelizmente, né, contra as leis da natureza, a gente não pode fazer. Teve algum evento que você ficou com muita dó, com muita pena do que aconteceu, através de uma chuva, ou algo que aconteceu errado, que o evento foi prejudicado, né? E, vocês anunciaram tanto, vocês fizeram uma divulgação bem bacana, a galera tava ansioso para poder ir e acabou não dando muito certo? Às vezes acontece, principalmente evento ao ar livre. Eu tenho minhas parceiras do Bazar, que elas fazem bastante evento ao ar livre. E aí tem que remanejar, porque Rio Preto é chuva do nada. E sempre tem que remanejar, achar outras formas. Já teve muito evento, muito show. Acho que já teve um show grande, não lembro qual, que choveu no dia. Do Thiago York. Thiago York, verdade. Veio no SESI, o mundo resolveu acabar naquele dia. E mesmo assim o show rolou. Nossa, mas era pra estar mais lotado. Isso é complicado. Você lembra qual foi o evento mais lotado que você já cobriu? Acho que foi o Guns. O Guns, né? O Guns foi o caos. Foi legal demais, demais, demais. E ali você era uma mistura de tudo, né? Que você tava fazendo a cobertura, mas ao mesmo tempo você queria acompanhar também o show e querer estar junto com o pessoal. Não, exatamente. Pra ajudar, a internet não pegava, então não conseguia postar em tempo real. Tá vendo só? Foi curtir o show, postar, curtir o show e postava. Ia fazendo isso. Tá vendo só? Teve algum artista, você tava falando de pessoas que você já entrevistou, pessoas que você sempre foi fã e tal, mas teve algum artista que te surpreendeu? Tipo assim, pra pessoa ser extremamente simpática, né? Ou aquele artista que você achou, vou fazer uma entrevista com fulano e o cara não deu muita bola, alguma coisa assim? Vou falar, eu tenho dois. Vera Holtz é uma que me surpreende até hoje. Eu amo essa mulher, ela é maravilhosa. Ela é demais, né? Ela é muito legal. Já teve uma, ela é muito nichada, foi logo no começo do Rio Preto Cultural. Mas eu acho que é o estilo dela, que ela é uma pessoa mais fechada, não vou citar nomes. Sim, claro. E ela foi bem secona na época. Mas isso foi no começo do Rio Preto Cultural, e um pouco também da cultura dela, que ela era de outra cidade. É uma artista plástica, que eu gostava demais. Ainda gosto, o trabalho dela é demais. Reza a lenda que se você quiser se decepcionar com alguém, é só você entrevistar o seu ídolo. Então, nossa. A maioria dos ídolos, né, são meio chatos com a galera, mas aí a gente entende também. Uma outra coisa que a gente pensa interessante, que às vezes as pessoas não sabem disso, é que muitas vezes nem é culpa do artista, né? É a produção dele. Apressa ele pra ir logo. Uma vez o pessoal falava muito mal pra mim do Lulu Santos, mas ele foi um amor de pessoa comigo. Olha. Até hoje eu não esqueço, eu gosto muito dele. Guilherme Arantes, eu gosto, vai vir esses dias, Guilherme Arantes. Um cara que, o dia que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, que eu falei, cara, é sensacional, Renato Teixeira, cara. Que legal, imagino. Entrevistei ele em Santa Fé do Sul e ele contou uma piada pra mim, cara, e eu chorava de rir, assim, uma piada tão boba, que as piadas engraçadas, tipo a Praça é Nossa, e eu falei, cara, você é fora de base mesmo e tal, e extremamente atencioso, simpático, cara, muito gente boa. Ô, João, como que funciona hoje a questão do algoritmo que muda todo dia, né, cara? Você posta as coisas, antigamente é o jeito de postar, a maneira que postar, aonde atinge, onde chega mais. Como que você lida com isso em relação às mudanças que acontecem em relação àquilo que você entrega do seu trabalho e conteúdo através das redes sociais? Então, esse algoritmo aí é terrível. Eu tento fingir demência. Fingir que não tem algoritmo e vou postando do meu jeito, vejo que deu certo. Fiz um post e flopou, eu vou lá e trabalho de outra forma. Sei lá, fiz um Reels, não deu certo, recorro para os meus posts estilo notícia. Não deu certo, a gente faz carrossel. Até, de alguma forma, atingir o público certo. Porque o Instagram, acho que você sabe disso. O Instagram, de vez em quando, eles flopam conteúdo. Aí fala, eu não acredito. Às vezes que ele... Fico até pé da vida, que quando eu faço um Reels bem feito, não dá tão bem resultado quando eu faço um vídeo de qualquer jeito. Não que eu faça de qualquer jeito, mas que eu pegue e posto sem edição, aí o vídeo bomba, eu fico muito chateado. Reza a lenda que agora eles estão entregando mais aquelas coisas mais simples, né? Feitas mais naturalmente. Mas aí passa uma semana, muda de novo. Não, porque às vezes eu posto trecho de um show, filmado lá no meio da galera.
E aí viraliza aquilo lá. Eu falo, gente, eu fiz um vídeo bem feito esses dias e não viralizou. Olha, para você que tá no meio da mídia e fazendo tudo isso aí, social media e tudo mais, faz as suas postagens. Para quem tá começando, né, principalmente em relação a publicar, hoje você acha que Reels, Carrossel, Story, o que você acha que dá para ter um resultado melhor? Reels sempre entrega dá, bem né? mais. É uma coisa que eu tenho, na minha página pessoal, eu queria colocar mais coisas da rádio, mas eu não postava, cara. Eu dou uma atenção melhor aqui pro no ar, Aham. mas eu vou começar a postar uns negócios diferentes para poder fazer. Porque não tem uma receita certa para você viralizar, né? Consistência. Tem que postar o máximo que der, o máximo possível e vai até que uma hora dá certo. Porque às vezes a pessoa, ela posta todo dia, né? Tem aquela constância de horários, tem tudo isso também. Ah, para você postar um negócio tem que ser em tal horário, para você postar todo dia tem que ser nesse horário, você tem que postar no mínimo 2 vídeos. Mas às vezes, igual você falou, pô, eu faço um baita de um vídeo, edito e coloco um monte de coisa, filtro e tal, não vai. Eu gravo um aqui rapidinho e estoura, né? Uhum. É muito assim, mas uma hora acontece. Se você tiver todo dia fazendo isso, uma hora acontece. Uma hora vai. Uma hora o Instagram entrega. A gente tava conversando sobre isso, tem um cliente meu que ele faz muito vídeo legal. Minha amiga que faz as coisas, os conteúdos dele. Muito bem feito, perfeito. Aí teve um problema lá, desse BO que teve nos outros dias, que ele postou um vídeo feito com o celular, totalmente caseiro, esse vídeo viralizou. A gente tá muito bravo. Porque o vídeo tá com mais de 30 mil visualizações. E ele dando um recado. Enquanto os vídeos bem feitos, bem legais, não tem o mesmo alcance. Ó, você já teve... a gente sabe também que quando a gente vai crescendo, né? As pessoas torcem pela gente, as pessoas gostam da gente, mas tem a galera também que, né, os nossos haters aí que não gostam muito. Você já teve hater, tem hater, como é que você lida com isso? Como que a sua cabeça funciona? Pessoas que às vezes não lê direito o que você postou, né? A tal da interpretação de texto que a gente aprendeu na 4ª série, mas tem gente que ainda não sabe, né? E às vezes vai lá reclamar ou posta uma coisa que não tem nada a ver, ou usa, né, as suas redes sociais através dos comentários para criticar um show ou um artista. Como que funciona isso? Não, acontece bastante, principalmente quando a gente posta artistas que a galera não gosta, que determinado público não gosta. Antigamente, agora melhorou muito. O povo vai lá, comenta, como se eu fosse o organizador. Ah, por que você postou esse show? Ah, que absurdo, não sei o quê. Só que agora, eu até comentei com o pessoal, eles estão entendendo o meu papel. Que esses dias eu postei uma banda bem polêmica e não teve comentários maldosos. Teve um ou outro, mas que passou batido. Porque a galera tá entendendo que a gente não compensa discutir. Sim. Deixa ela fazer o comentário e vamos pra frente. Ignora, né? Ignora. Só uma coisa que me incomoda, que o povo não lê. Não, isso aí é o... Nossa, o pessoal, Meu como comprar Deus do ingresso? céu. Tá lá escrito. Compra ingresso em tal site. E a preguiça, né? E pergunta, e quando vai ser o show? Tá na manchete. Eu sempre coloco na manchete a data. O pessoal pergunta, quando vai ser? Tá escrito lá. Onde é o show? Em Rio Preto? Nossa, não, e agora tá um BO? Você deve saber. Ai, que Mirassol é cidade. Então você não pode mais... Se o show é em Mirassol. Sim. Não é em Rio Preto. Então quando é show no Monte Líbano, eu não posso colocar... o Traje a Rigor, por exemplo, vem em Rio Preto. Não, o Traje a Rigor vem em Mirassol, no Clube Monte Líbano. Senão o povo me cancela. Inclusive vai vir sábado agora, né? Sabadão, dia 8. Sábado tem o Traje a Rigor. Ó, a Sibéria tá mandando aqui pra gente se existe algum projeto que você ainda queira realizar na sua vida. Algo que você ainda não fez, que tá nos seus planos aí. Ou algo que você já tá preparando também, né? Então, agora tem o site que eu tomei vergonha na cara. E comecei a atualizar bem. Vai vir a todo vapor. Logo vai ter alguma coisa. Pra comemorar os 100 mil inscritos, pretendo fazer uma festinha. Aí é legal. A Ricela tá dando boa noite pra gente, tá falando assim, ó, acompanho o João já faz tempo, né? As melhores dicas e lugares é com ele, com certeza. A Silvia mandou 5 pra gente aqui. Ô, Silvia, olha, obrigado, gente, hein? que legal, muito obrigado. Ó, valeu aqui, viu? Ela falou que ela já respondeu também aqui. E a Renata Maldonado, falando que tá adorando aqui o nosso bate-papo. Renatinha, um beijo pra você, tá bom? Obrigadão por aí acompanhar. pela audiência aí, pelo carinho de sempre, tá bom? Ô, João, hoje, aquilo que no começo era um sonho, que era um meio hobby, virou o seu trabalho principal, né? E é uma coisa que se leva muito a sério, assim. Como que você vê essa questão do que as pessoas fazem com outras páginas, né? Você cuida do seu, cada um cuida do seu negócio, você presta atenção e foca naquilo que você faz,
Você se preocupa, entre aspas, com a concorrência? Eu acho que em Rio Preto, até em relação a cultural mesmo, não tem tanta coisa igual o que você faz. Creio que não. Você é uma pessoa que está sempre atualizando, sempre vendo outras coisas para você tirar ideias, pode ser de outros estados, outros lugares, né? Como que funciona? Ou isso tudo vem da sua cabecinha mesmo, da sua criatividade? Então, eu não tenho muito concorrência porque a cultura é muito nichada. É. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer trabalhar isso. Ou começa... Já teve muita página assim, começa a trabalhar cultura, mas vê que não dá tanto alcance. E aí vai para outros nichos. E já o meu não. E páginas, nossa, tem bastante página que eu acompanho, que eu gosto aqui de Rio Preto. Sou muito amigo da galera. E de referência sempre pego de fora. Eu nunca pego daqui pra justamente não ter questão de competição, essas coisas. E o pessoal fala, ai, João, tem problema você vir gravar no mesmo dia de tal influenciador? Não tem. Porque primeiro que a gente é tudo colega de trabalho. Então eu não vejo como concorrente, a gente se ajuda. Então, aqui é Rio Preto mesmo. Ele é muito meu parceiro, ele me ajuda, eu ajudo ele. A gente vai se ajudando pra todo mundo, porque tem espaço pra todo mundo. Todo mundo aqui em Rio Preto é muito grande, então cada um tem seu público, tem seu nicho. Eu evito ao máximo confusão. Nossa, eu gosto da paz. Inclusive, parabenizar todas as páginas da cidade, né? Com Todos certeza. aqueles que realmente colocam isso como trabalho, né? Dedicação. Muita gente acha, vou fazer uma página ali só para causar alguma coisa assim. Não, gente, tem muita gente ali que realmente coloca a vida na página, acorda trabalhando na página, vai dormir com a página, recebe muita coisa em relação aos directs, o WhatsApp, né? Para poder realmente estar atualizado. Eu só fico meio preocupado, assim, a quantidade de pessoas que vão realmente ver, né, se é uma coisa verdadeira, se é uma notícia certa, porque muitas vezes as pessoas ligam, inclusive na rádio, Milton, fiquei sabendo que tal banda vai estar aqui tal dia, é verdade? Eu falo, olha, cara, eu não tô sabendo, né? Aí muitas vezes a gente procura a sua página para ver se tem alguma coisa postada lá, aí não é. Outras vezes a gente vê em outra página, alguma coisa nesse sentido, e fala, cara, não tá nas páginas de Rio Preto que anuncia. Pode ser que seja alguma coisa errada em relação a isso. Então fique esperto também, principalmente para você não comprar ingresso de show que não vai existir. Porque existe muito isso também, né? Existe muito isso. Do Guns até teve um BOzinho que eu postei o Guns antes da hora. Olha aí. Aí eu tive que tirar o post, então isso acontece bastante. Hoje as pessoas obviamente sabem que existe o João Vitor, mas você já passou a ser o Rio Preto Cultural, né? A sua marca hoje, você já é uma marca muito forte. O povo fala lá, o Rio Preto Cultural. O Rio Preto Cultural tá chegando, né? Como que você lida com isso, né? De hoje você tá do tamanho da sua marca já ter passado um pouco você, porque a Rio Preto Cultural é o João, e o João é a Rio Preto Cultural. Como que você vê isso aí? Você tem você lida bem o lado, como se diz, o CPF com o CNPJ? Olha, é difícil, mas a gente vai aprendendo, né? Não tem jeito, porque o Rio Preto Cultural é a materialização do João. Tudo que o João gosta, tudo que o João sempre quis, hoje em dia é realidade. Então é bem legal. E aí, até isso, porque eu tenho muito amigo que é fora da rede social. Sim. E a gente fala de tudo menos da página. A gente conta as fofocas internas que o povo nem imagina que faz parte da minha vida também. Olha aí. E isso é muito legal. Fazer essa separação no CPF e CNPJ. Pra não misturar, né? Pra não misturar. Enquanto o João toma uma água, deixa eu passar os últimos patrocinadores aqui pra gente. Mandar um abraço pra galera aqui, o Márcio Óculos. Se você passou pelo oftalmologista, tá com a sua receita, precisa de um óculos bacana, né? Pra você, com lente, uma armação legal, ou até mesmo presentear o seu pai agora no Dia dos Pais com um lindo óculos de sol, entre em contato com o Márcio Óculos, você vai ter com certeza os melhores modelos. Um abraço também a toda a galera da Acrílicos Rio Preto. Você sabe que quando a gente tira a nossa foto oficial ali, você vê o nosso LED, é feito na Acrílicos Rio Preto. Postei um vídeo outro dia de alguns materiais, coisas que você encontra, aquilo que você imaginar, a Acrílicos Rio Preto consegue fazer para você. Azevedo Contabilidade, que cuida da contabilidade da Audio Travis e também aqui do Noar. Se você ainda não conhece, precisa de um escritório de contabilidade com toda a credibilidade e todo o suporte, a Azevedo tem para você. A Barone Transportes, nosso grande parceiro aqui, um abraço ao Marcelo, a Tati, toda a galera da Barone, aquela transportadora com a logística ideal para sua empresa. O Mercadão Agropet, com preço bom, você sabe que ninguém compete, né? São várias lojas na região, tem loja também no Shopping Cidade Norte, você tem sempre os melhores produtos, você pode dar banho, tosa, você pode também encontrar ali o atendimento veterinário e ração e tudo mais que o seu pet precisa no atacado e no varejo. Agradecer a Prime LED, você já deve ter visto os LEDs do Noar nas principais localidades aqui de Rio Preto. Você sabe que parou o trânsito, já está fechado o sinal, o semáforo fechou.
tem ali um LED ligado da Prime LED. Entra em contato, tem pacotes aí a partir de R$12 por dia. Agradecer a Petrus junto com a gente, aquele relógio bacana, inclusive para você presentear ao seu pai, você encontra com a Petrus. A Petrus tem as melhores marcas de relógio, tudo aquilo que você precisa em relação às grandes marcas, seja o relógio principal, original, ou até mesmo, é claro, primeira linha. Rogério Simão, arte finalista, aquele abraço especial para você. E a Líder FM 98.3, a rádio que a gente está por lá de segunda a sexta, das 17 às 20 horas. Ô, João, vamos para um bate-papo aqui, um bate-bola. Eita, nós! Galera que mandou pra gente aqui. Dá para viver de criação de conteúdo hoje em dia? Demora, mas dá. Dá. E tem que ter uma cabeça muito boa, porque não é fácil, não. Qual que é o maior desafio de empreender na internet? Acho que é a incerteza. Um mês você ter muito cliente, no mês você ter pouco. Esse é o que mais... Porque tem muito cliente, eu tenho bastante cliente fixo, mas tem muita gente que tem cliente ocasional. Tá. Então, às vezes, muitos procuram, outro mês nem tanto. Aí isso, essa instabilidade financeira. O que poucas pessoas acham ou entendem, né, sobre criação de conteúdo? Que não é só gravar. Que tem muita coisa por trás, que não é fácil como parece, o começo sempre é a pior parte. No começo você vai pensar em desistir, você vai fazer muita coisa de graça, mas que tudo isso depois vale a pena, você vai colher tudo que você está plantando. O que você aprendeu em administrar uma marca tão forte como a sua tá hoje? A gente aprende que tem que... Como que eu posso dizer? Tem que ser leve. Você tem que tomar muito cuidado, tem que seguir tudo à risca. Você carrega uma responsabilidade muito grande, que até mesmo que não é culpa sua, passa a ser. Então, você tem que lidar com isso e saber separar bem e não levar nada pro pessoal. Pelo amor de Deus, né? Ó, a galera mandou aqui na nossa caixinha de perguntas, algumas perguntas rápidas, algumas você já respondeu, outras eu acho que você também nem precisa responder, porque é meio íntimo, assim. Melhor show que você já assistiu na vida? Você tem algum show especial que você guarda? Eu gosto de todos. Todos. O melhor teatro que já veio em Rio Preto, a melhor peça que você teve? Nossa, daí é difícil. Mas teve uma que marcou. É nichada. É tudo nichado. Mas tem uma que chama E Ainda Assim Se Levantar. Que foi uma peça muito boa. Eu tava num período muito difícil da minha vida. E que foi ela que fez eu continuar, ter aquela força. Que legal. Porque isso foi a cultura tem pra nós, né? Esquecer um pouquinho o mundo e a gente focar naquilo. Um evento que todo mundo deveria conhecer. Nossa, gente. Eu acho que o Festival Internacional de Teatro FIT, com certeza. Você já respondeu sobre isso, mas um artista mais simpático que você já trocou uma ideia? Ai, tem vários. Mas... A Vera Roth. Eu falei Vera Roth de novo. Acho que você tinha comentado o Guns, que é o evento mais inesquecível que você fez, né? Ou não? Sim, Guns, com certeza. Qual cobertura que você ainda não fez, né? Qual que você tem muita vontade de fazer e tá presente? Nossa, tá difícil. Que às vezes é um evento que nem chegou na cidade também, né? Que nem chegou na cidade, vamos ver. Mas só da gente passar por uma temporada agora de eventos internacionais, né, cara? Já então, é legal. Você tá lá com o Maroon 5, tá com a Shakira. Nossa senhora, uma honra! Né? Mas de eventos, todos que eu queria fazer a cobertura eu consegui. Eu tive esse privilégio, eu consegui. Então rodeio, FIT, a Expo eu tô cobrindo também. Aquele Amaê Festival que eu gosto demais, tô cobrindo. Acho que só em São Paulo tem alguns eventos ainda que eu não consegui. Teve o Influence Summit que eu queria ir, mas não consegui. Tem um famoso, pode ser empresário, artista, que você gostaria muito de bater um papo, entrevistar ele? Nossa senhora, tá difícil. Mas vai vir esse mês. Tem o Luiz Caldas, que é do Axé. Já mandei mensagem pra empresa vendo se vai conseguir. E também... é muito difícil... Não, tem... Uau, o Guilherme Arantes é um que tá na meta também. Vamos ver se eu consigo falar com ele. Ô, João, e como que funciona? Porque às vezes a gente não consegue, né? Você fala com a produção, você manda e-mail, a pessoa não responde. Eu mandei um e-mail pra uma artista em dezembro, ela me respondeu ontem. Ontem não, sábado. Respondeu no sábado. Eu falei, caramba, eu achei até que era um vírus ali que tava chegando Já até passou o show, ou não? Não, ela é um artista, é uma personalidade que mora na cidade, eu sempre quis entrevistar. Aí tive a oportunidade de conversar com ela. Falei, olha, eu sou muito seu fã, assim, tem um trabalho, a gente não tem nenhum tipo de polêmica, não tem pergunta casca de banana, não vai te constranger e tal. Ela falou, manda o seu material.
Aí ela respondeu, pô, eu vi, legal, fulana foi, ciclano foi, tal, eu vou também. Manda pra mim um e-mail nisso aqui, fala com a minha agência lá e tal, beleza. Cara, eu mandei dia 14 de dezembro. Respondeu sábado agora passado. No sábado à noite eu falei, meu Deus, não, tal, ainda tá de pé o convite? Falei, claro que tá. Não, então vamos Faz organizar. meses, mas com certeza. Achei também que você nem existia comigo aqui e tal. Mas como que é esse trabalho, né? De você pegar, principalmente esses artistas maiores que vêm na cidade, você entra em contato por e-mail, você manda os direct, fica ali enchendo o saco todo dia. Como é que funciona? Então, no começo eu fazia isso ocasionalmente quando eu gostava muito do artista. Só que depois os produtores começaram a pedir pra eu gravar. Tá. Falou, João, entrevista tal pessoa. Porque é bom, é divulgação pra eles também. E aí, com isso, virou. Alguns eu corro atrás, mas alguns, as pessoas. O próprio produtor fala, João, entrevista tal pessoa que ele é legal. Aí eu vou lá e entrevisto. Ô, João, você deve ter tido alguém que você se inspirou na época que você começou. Teve alguém que você olhava e falava, pô, esse cara faz um trabalho bacana, essa mulher faz um trabalho bem legal. Não copiar, mas eu quero fazer algo nesse sentido. Tem alguém pra você? Não, tem. Pessoal, Curitiba, a cultura lá é muito forte. Forte, verdade. E aí tem o Curitiba Cult, que pra mim são inspirações eternas. Tem um também, eu conheci ela esses dias, eu falei pra ela que ela foi inspiração pra mim, ela não acreditou. Chama Toca Cultural de Curitiba. É uma página bem legal também, que é mesmo estilo da minha, faz o trabalho que eu faço aqui, ela faz lá. E são essas pessoas. Você já foi pra lá ou não? Não, mas tô querendo muito. Ela falou, João, vai que a gente vai fazer muitos rolês culturais por lá. E hoje, querendo ou não, você se tornou uma referência para os mais novos, né? O pessoal manda uma mensagem para você, troca uma ideia com você. Ô, João, pô, acompanho o seu trabalho, eu queria muito fazer uma página, eu queria muito fazer o que você faz. Como que funciona isso? Tem esse contato? Você troca uma ideia com esse pessoal, os mais jovens? Sim, tem. Teve até uma vez que nossa, eu fiquei honrado. Que eu fui tema de um trabalho de faculdade do pessoal da Unirp. Que legal, cara. E a gente não imagina, né? Porque a gente tá fazendo nosso trabalho lá, a gente tá sendo só a gente mesmo e estamos servindo de inspirações. Então, eu sempre estou aberto, principalmente pra quem tá começando. Porque no começo muita gente vira as costas. Pois é. E eu nunca vou ser assim, porque não faz parte dos meus valores. E eu sempre quero, ao máximo, que todo mundo cresça, todo mundo conquiste o que sempre almejou. Até porque quando você talvez precisava de uma oportunidade ou de alguém para te auxiliar, você não teve, né? E agora você pode ser essa referência e essa mão para quem tá iniciando, né? Não, exatamente. E é igual todo mundo que me acompanhou desde o início, eu carrego comigo Apesar até que hoje. quando você começou era tudo mato, né? Era tudo, quase não tinha página no Instagram. Agora as coisas acontecem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você conquistou hoje em relação à sua marca, à sua empresa. O que a Rio Preto Cultural significa hoje para o João Vitor? Hoje acho que é minha vida, meu trabalho. Eu nunca usei da página para conquistar as coisas, para me promover, para ter certos benefícios. Tudo que eu conquisto é fruto do meu trabalho. Então tem muita gente que acha, tá ganhando as coisas, mas não é. É fruto do meu trabalho. O ingresso que eu ganhei, eu não ganhei o ingresso. Eu tô pagando ele com o meu trabalho. Sim. Então é isso que as pessoas precisam entender, que tudo que eu faço é o meu trabalho. É legal, mas é trabalho. Ô, João, você falou que tem algumas novidades aí que você não pode ainda falar, né? Você tá dando uma atualizada no site. Mas para quem acompanha, a gente está chegando aí, passamos, né, da metade do ano. Vem coisa nova aí ainda esse ano, da Rio Preto Cultural. A galera pode esperar, tem uma expectativa de novidades? Não, sempre tem, com certeza. O site vai voltar a todo vapor. Tô lutando. Nossa, eu não tô nem dormindo direito. Tô lutando dia após dia para deixar tudo atualizado. Vai ter a festinha de 100 mil seguidores. E vamos ver o que mais que vem por aí. Cara, eu queria, antes de tudo, parabenizar, cara, você. Muito obrigado. Parabenizar, porque a gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. Eu tive a oportunidade de entrevistar lá no comecinho. E a gente já sabia que realmente você era um cara diferente, né? E hoje, vendo que você conquistou, está conquistando principalmente o seu espaço, né? A credibilidade, as marcas te procurando, as empresas te procurando, os eventos vindo atrás de você. Isso mostra que a galera realmente quer ter o evento seja anunciado, que as pessoas saibam que o evento vai acontecer. E através da sua página, daquilo que você faz, isso aí com certeza é muito bem feito. Tem alguma pergunta que eu não fiz para você que você gostaria que eu tivesse feito hoje?
Não, tudo sensacional. Obrigado por o espaço mais uma vez. É legal ver isso. Porque lá atrás eu não imaginava que a gente estaria aqui nesse estúdio top pra caramba, numa estrutura bem maior. O perfil maior também é muito legal isso. E eu conselho pra galera que tá começando a não desistir. Que o começo é a pior parte, mas depois que vai, nossa, Acabou, já era. Já era. Senhoras e senhores, João Vitor Souza, direto do Rio Preto Cultural, pro No Ar com Hamilton Trevisan. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. O João é isso aqui, cara. Esse cara sensacional, alegre, espontâneo. A gente tava falando sobre pressão do trabalho, como que acontece. Eu acho que as coisas aconteceram com ele como tinha que, vamos dizer assim, acontecer, porque o João é isso. Ele não força, é de maneira realmente natural e as pessoas, elas reconhecem isso. Hoje em dia está muito na cara quando você mescla, quando você molda, forja alguma coisa para você conquistar views e fazer o seu trabalho da maneira que você faz, com amor, colocar vontade e principalmente, né, muitas vezes receber os nãos da vida para depois colher lá na frente o sim, isso é muito importante. Então hoje a nossa intenção aqui é parabenizar você, enaltecer esse trabalho seu, desejar cada vez mais saúde para você, muito sucesso, sabedoria para você continuar com a página e que venham 100, 200, 300, 1 milhão de pessoas aí atrás e que grandes eventos, grandes parceiros possam estar junto com você, agregando nesse trabalho tão sério que você tem, cara. Não, com certeza, Milton. Muito obrigado. E uma coisa até que legal, que os seguidores, eles se sentem amigos meus. É isso aí. Então eles mandam mensagem como se fossem meus parceiros. Eu acho isso demais. Que legal, né? Às vezes eu tô no evento e eles param perguntando onde tá o evento, como se me conhecesse, como a gente já fosse íntimo. E isso é demais, porque eu falo, gente, sou eu. Mas é legal, porque isso mostra que a pessoa tem essa, vamos dizer assim, ela tem essa intimidade, ela sabe que ela tem essa intimidade, porque sabe que você é desse jeito. Não tem medo de chegar até você e levar uma patada, alguma coisa assim. Eu transmito o que eu sou nos vídeos, aí, na vida mesmo. Isso é muito Parabéns, legal. de verdade mesmo. E muito sucesso pra nós. Com certeza, nós. que esse caminho seja abençoado pra todos nós. Amém, meu irmão. Família Filmix, aquele abraço pra vocês. Lembrando que domingo é Dia dos Pais, sexta-feira agora meio-dia vai ter um sorteio especial pra galera que tá acompanhando lá no ar. Então corre lá no Instagram, nossos parceiros, tem muita coisa bacana pra acontecer. E próxima segunda-feira, 9 da noite, estaremos por aqui pra mais um episódio. Galera que acompanhou a gente aqui no chat, muito obrigado. Pra você que ainda não segue o Rio Preto Cultural, temos aqui a página pra você já seguir. Oh, muito chique! Já corre lá, se inscreva, já siga também, @Rio Preto Cultural, para você saber das novidades, ficar sempre atento aí a tudo que acontece na agenda de Rio Preto e até mesmo de alguns eventos aqui da região. Forte abraço, Deus abençoe, feliz Dia dos Pais para todo mundo e até a próxima segunda. Valeu! Até mais, tchau, tchau!